Olá, internautas! Estamos aqui indo para o 5º programa da Oficina de Prosa com um convidado de Ourinhos. Mário, sobre o que você disse sobre as pessoas, os pobres, gastar mais no consumo ali, consumir a renda dele ali, que já é pouco, é bem o que o Lula disse, né? A picanha, a famosa picanha, a frase dele que é uma metáfora aí. É bem isso, a pessoa está preocupada ali com o consumo, como vai comprar uma carne, como que vai tomar sua cervejinha, vai comer, chegar no final do mês e contornar todas as contas que tem. Então o Lula ele simplificou o discurso disso que você está falando agora, né? Exato. Que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? Sim. É uma frase sintética. Em linhas gerais é isso. E como é que você põe o pobre no orçamento? É você financiando políticas públicas que beneficiem os mais pobres. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não é? Quando você garante ao sujeito uma casa subsidiada, que a população também não sabe. Quando ela compra uma casa, Minha Casa Minha Vida, uma parte dessa casa é paga por recurso público. E não tem nada de errado nisso. Porque quando o governo financia o agronegócio, por exemplo, também é subsidiado. Uma parte da diferença dos juros de mercado para os juros mais baixos que o agronegócio paga é subsidiado com recurso público. E esse recurso público no Brasil é que é limitado quando você faz a emenda 95. Então você tem menos recurso para isso, para distribuir para a população. Esse é um desafio grande, né? Por quê? Porque hoje, do orçamento da União, você pega o orçamento da União, tudo que a União arrecada de imposto, o governo federal, tudo que ele arrecada, imposto de renda, imposto do consumo, tudo que chega lá de imposto, disso, quase 50%, 46%, 47% vai para pagar juros da dívida. Juros da dívida. Cada ponto percentual da taxa Selic, hoje está em 13,75%, ela era 2% há 2 anos. Cada ponto percentual que você sobe na taxa Selic significa que o governo vai gastar 43 bilhões de reais por ano a mais para pagar juros. Esse é o ponto essencial do país. Por isso que a taxa de juros não baixa. Por isso que o seu Campos Neto resiste tanto, porque a cada ano de resistência são 43 bilhões. A cada mês de resistência, portanto, são 4 bilhões de reais que saem dos impostos que poderiam ser usados para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para programas de assistência social, e que vão diretamente para pagar juros. E quem é que se beneficia com esses juros? Os grandes rentistas, os bancos e os fundos de investimento. O Brasil tem uma coisa que eu vou tentar resumir aqui, que é uma coisa chamada operação compromissada. É uma jabuticaba, como dizem aí, que só tem no Brasil. O que significa isso? Que os bancos, eles pegam o meu dinheiro, o seu, você deposita lá. Ele pega esse dinheiro, paga para você lá o juro, vamos dizer que ele paga 1%. Aí ele empresta, aqui no Brasil o spread, que a diferença é muito grande, aí ele empresta, vamos dizer, a 5%. Não existe esse juro, porque é sempre mais alto, o cartão de crédito é mais alto. Mas ele empresta, vamos dizer assim. Então ele ganha 4% com o seu dinheiro. Muito bem. Mas se ele ficasse com esse dinheiro e não emprestasse, ele perderia 1%. Concorda comigo? Ele tem que te pagar, ele não emprestou, ficou com esse dinheiro, ele perde 1%. No Brasil não perde. Por quê? Porque no fim do dia, ele deposita ele no Banco Central, o banco deposita no Banco Central, e o Banco Central faz a operação compromissada, quer dizer, assume o compromisso de recomprar esse título no dia seguinte, pagando a taxa Selic. Legal, né? 13,75. Então, eu pego o teu dinheiro, pago 5% ao ano da poupança, sei lá, e empresto para o governo a 13,75. Então, eu não preciso ir para o mercado. Porque se eu não emprestar, eu não preciso baixar o juro. O juro
juros do cartão é alto, porque se eu não emprestar, eu ponho lá. E isso, essa ciranda, alimenta esse grupo que eu falei, que é o povo da Faria Lima, que é um grupo muito pequeno, né? Um grupo muito pequeno de rentistas, que tem dinheiro investido nesse mercado. Infelizmente, é esse pessoal que comandou a economia do Brasil desde 2016 e que ainda manda em parte, porque nós temos lá o senhor Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo governo anterior e que eles aprovaram uma lei também que não existia, foi aprovada essa lei, né, dando mandato e impedindo o presidente da República, quando ele assumisse, de trocar. Ele tem que esperar o mandato, vai ficar 2 anos lá, né, fazendo a política monetária contrária à política econômica do governo. Então, enquanto o governo está tentando fazer a economia crescer, estimulando a geração de empregos, né, tentando fazer reforma tributária para fazer a economia se movimentar e distribuir renda, né, para a população, esse pessoal representado pelo senhor Campos Neto está fazendo o quê? Está segurando a taxa de juros porque está ganhando dinheiro. Para que vai mudar a taxa de juros, baixar a taxa de juros? Eu acho que uma boa medida seria algum deputado apresentar, eu não sei se passa no Congresso, acho que nem passa, mas apresentar um projeto de lei propondo a limitação da taxa de juros ao dobro, podia ser o dobro da inflação do ano anterior. Porque hoje, se você pegar a inflação dos últimos 12 meses no Brasil, dá 3,5%. Se você tivesse uma taxa de juros de 8%, 7,5%, é bem melhor do que uma taxa de 13,75%. E se você baixar 5 pontos percentual, considerando que cada ponto é 40 bilhões, eu estou falando de 250 bilhões de reais por ano que o governo teria para investir. Então, essa equação é que a gente precisa entender, explicar para a população, para quando a pessoa for votar, ela saber o que o deputado dela defende, o que o prefeito dela defende, o que o vereador defende. E aí, quando você chegar na questão municipal, tem outras coisas mais, que são as terceirizações, né? Que nós sabemos que são fórmulas encontradas pelo poder público de transformar a gestão do recurso público em negócio. Muitos honestos, muitos duvidosos e alguns sabidamente, descaradamente desonestos, né? Em Ourinhos, por exemplo, você tem lá uma série de ações trabalhistas rolando contra a empresa anterior que administrava, uma organização social que administrava a UPA, por exemplo, e que não pagou, não recolheu o fundo de garantia, não pagou direitos trabalhistas e simplesmente encerrou o contrato, ficou o passivo. O que vai acontecer agora? As ações trabalhistas, obviamente, essas empresas não têm dentes, porque elas são feitas para isso, né? Vai acabar o governo municipal respondendo de forma subsidiária. Então, o município que pagou para terceirizar, para fazer a administração, vai pagar os encargos trabalhistas. E vai pagar. Nós vamos pagar, né? Para entender melhor, no caso, a prefeitura vai responder por uma ação errônea da OAS. Sim, porque ela é responsável, foi ela que terceirizou, ela tinha que ter fiscalizado. Não cumpriu com a função, não fiscalizou, e o que foi deixado de passar para o funcionário da OAS, a prefeitura vai ter que arcar. Porque subsidiariamente ela responde. E aí, como a OAS não tem patrimônio, o que vai acontecer? O juiz vai dizer não. Então, alguém vai ter que assumir isso. Alguém vai pagar. O trabalhador não pode perder. Mário, todos os lugares está acontecendo isso no Brasil, Ourinhos está acontecendo e Pirajuna é diferente, também vem acontecendo aqui. É uma prática das OS. geral. E só recapitulando, só para terminar o assunto sobre juros, acho que a principal influência é as pessoas da classe trabalhadora que depende ali vender a mão de obra sua para
dependendo do seu sustento, o cartão de crédito, o juro, o empréstimo que ele pega ali no banco ali para poder consertar o carro, comprar um celular, uma coisa desse sentido, sim, ele sente na pele ali a taxa de juros altos, né? Sem dúvida nenhuma. No Brasil hoje nós temos um grande número de 60% ou mais das famílias brasileiras estão endividadas. Muitas inadimplentes, até por baixos valores. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é escorchante. Né? Se alguém tiver que pagar essa taxa de juros, o cartão de crédito aí, se ele não pagar em dia e entrar e ficar inadimplente, ele não paga, é uma bola de neve. Tanto que agora o governo lançou, né, o Desenrola Brasil, que vai possibilitar que as pessoas renegociem dívidas de até R$5.000 com desconto e parcelando. Né? Os municípios, é isso que eu digo, às vezes uma política pública boa, federal ou estadual, não chega na população e os municípios não movem uma palha. Os municípios tinham que estar fazendo uma grande campanha junto com o comércio, que é o maior interessado, porque se eu tiro o sujeito da condição de inadimplente, ele passa a poder comprar crédito de novo, vai movimentar o comércio. Hoje ele não pode comprar porque ele está negativado. Os municípios tinham que estar fazendo um grande trabalho para motivar as pessoas a procurarem, a renegociar, a limpar o nome, entendeu? Porque isso é bom para a economia, principalmente para a economia do pequeno e do médio comerciante. Porque o grande comerciante, essas grandes redes, o que acontece? Elas viraram financeira. Sim. Elas não ganham só na venda do produto, elas ganham no juro. Você compra lá, faz um crediário no cartão da loja, você vai pagar um juro. Você vai pagar 2, 3 vezes o preço do produto. Então, Mário, entrando nesse assunto, muitas lojas, por exemplo, eles preferem vender para você em 18 vezes, porque ela vai ter um juro. Na verdade, a loja ela se tornou um banco, uma financeira, sim. né? E outra ponto que você falou na questão do que os municípios poderiam ajudar, seria no caso tipo uma consultoria para essas pessoas endividadas, saber negociar com o banco, porque Sim. se eu chegar no banco, eles vão negociar comigo, mas às vezes vão até aumentar mais o juro. Tem gente fazendo empréstimo no banco para pagar o cartão de crédito, que o juro é um pouco menor. sim. Mas às vezes deve ter alguma saída. No caso, se as prefeituras criassem ali, podia ser dentro do Banco do Povo, uma coisa, um sistema de consultoria, assim, quanto sua dívida é de 10 mil, vamos lá tentar negociar. É igual o tipo faz o PROCON, faz aquela jogada, algo do tipo, para ajudar o povo mais pobre. Criar uma estrutura de apoio. Isso que eu digo que a obrigação da administração municipal seria ser participativa, transparente, né? E criar políticas públicas voltadas para atender a população mais desassistida, aquela que tem mais dificuldade de se virar, né? Isso poderia ser feito na área da assistência social também, com a busca ativa. Muitas vezes a pessoa tem direito a um benefício, mas ela não sabe que tem, não sabe o que ter. Várias pessoas ficam, às vezes, agora esperamos que isso melhore, na fila do INSS, por exemplo, aguardando um benefício, né? E ela acaba se endividando porque ela não sabe os canais, acaba às vezes até pagando alguém para fazer esse trabalho, que é um direito dela. Então os municípios, infelizmente, eles não estão organizados em torno de políticas públicas para fazer isso, levar crédito, dar assessoria para o micro e pequeno empresário lá do bairro popular, da pequena lanchonete, da loja, da pequena padaria, da costureira, você entendeu? E até crédito. O governo municipal poderia criar um sistema rotativo de crédito para apoiar esse tipo de gente. E ajudar, por exemplo, com uma assessoria em projeto. A pessoa quer fazer um aumento na casa, ela pode ter financiamento Minha Casa Minha Vida aí. Mas precisa ter um projeto, precisa ter um arquiteto que ajude, que faça, entendeu?